Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Hoje a gente vai conversar sobre calamidade pública. Por que esse assunto, Rodrigo? Uma razão muito simples. Os noticiários de todo o país estão comentando que alguns estados da Federação Brasileira, alguns estados membros da República Federativa do Brasil, estão declarando calamidade financeira. E, por conta disso, estão estabelecendo negociações com a União a respeito da sua situação financeira. Vou citar dois exemplos, o estado de Mato Grosso e o estado de Goiás. Ambos declararam estado de calamidade. Que calamidade é essa? Calamidade financeira. A situação desses dois estados, de fato, ela é delicada do ponto de vista financeiro, mas o que é calamidade financeira? Tem previsão constitucional para isso? Tem previsão legal? Como é que funciona? De onde surgiu esse instrumento para, de alguma forma, facilitar a vida desses estados e de outros tantos que estejam com suas contas desequilibradas ou quebra de receita, enfim, por aí vai. As justificativas são inúmeras, né? Bom, vamos lá. Primeiro ponto importante. A Constituição da República não fala em calamidade financeira. Não, a Constituição da República não fala desse contexto, desse evento, desse fato chamado calamidade financeira. Não existe previsão constitucional para calamidades financeiras. E de onde é que surgiu isso? Bom, essa é uma situação bem interessante. Não tem previsão legal no Brasil para calamidade financeira. Nós temos previsão legal no Brasil, dentro do direito administrativo, para calamidades públicas decorrentes de desastres. Exatamente, desastres naturais ou desastres causados pelo homem. Nessas duas circunstâncias existe um decreto de 2010, que é o decreto 7.257 de 2010, que ele trata das situações de declaração de emergência ou declaração de calamidade decorrentes de desastres. Não há nesse decreto qualquer situação sobre calamidade financeira. Isso não há no decreto. Esse decreto ele serve para regulamentar um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um dispositivo muito importante. A Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei Complementar 101. E essa lei trata, no seu artigo 65, trata de um dispositivo que, digamos assim, beneficia o Estado que declarar a calamidade pública. Mas quando a lei foi elaborada, essa calamidade pública referida no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal era uma calamidade pública decorrente de desastre. Mas ficava uma dúvida, será que é, será que não é? Então veio o decreto em 2010, que na verdade ele não é o primeiro decreto brasileiro que trata disso. Já tivemos vários decretos e uma medida provisória tratando do assunto. Mas o decreto 7.257, ele trata da calamidade por desastre como referência regulamentar ao artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, para desastres naturais ou causados pelo homem, é possível declarar a calamidade pública de um município, de um estado da federação. Mas e a calamidade financeira, Rodrigo? Não tem previsão. Nem a Lei de Responsabilidade Fiscal fala de calamidade financeira, nem o decreto 7.257 fala de calamidade financeira, menos ainda a Constituição da República fala de calamidade financeira. Tá. Mas, então, por que os Estados-membros estão declarando? Essa declaração de calamidade financeira foi uma construção administrativa e do direito financeiro junto à União, né, perante a União, como pessoa de direito público interno, para negociar liberação de verbas para socorro financeiro. Isso tudo começou com a discussão lá no Rio de Janeiro, quando o estado do Rio de Janeiro estava naquela situação periclitante, que não tinha dinheiro para nada, nem para pagar pessoal, muito menos para manter serviços públicos aos quais o estado do Rio de Janeiro é responsável pela execução. Por exemplo, segurança pública, né? Essa situação parece que ela está se reproduzindo para outros estados. A exemplo do estado de Mato Grosso, a exemplo do estado de Goiás. Lá no Rio de Janeiro se fez um acerto, né, dessa dita calamidade financeira para que a União socorresse financeiramente o Estado do Rio de Janeiro, desde que o Estado do Rio de Janeiro fizesse algumas concessões, cumprisse algumas obrigações de caráter financeiro. Por exemplo, redução de despesa é a primeira delas. E a redução de despesa não é uma novidade, ela está na Lei de Responsabilidade Fiscal como meta a ser cumprida por estados que têm desequilíbrio financeiro.
ou seja, que gastam mais do que aquilo que arrecadam. A lei de responsabilidade fiscal é muito clara nesse sentido. Se o Estado gasta mais do que arrecada, ele tem que reduzir sua despesa, ou é cortando pessoal, ou é cortando serviço, enfim, otimizando a máquina. Algumas medidas devem ser adotadas e existe prazo para isso. Mas quando eu declaro a calamidade pública, esses prazos eles ficam suspensos. Porque o que o legislador, quando tratou da lei de responsabilidade fiscal, pensou? Bom, se o Estado está numa calamidade pública, ele está numa situação de emergência, ele está numa situação de socorro. Eu não posso, numa situação excepcional como essa, exigir que ele cumpra os requisitos de prazos previstos na lei de responsabilidade fiscal, como o corte de despesas para pessoal, por exemplo, né? Demitir servidores comissionados ou até exonerar servidores concursados. Isso é possível, né? Basta dar uma olhadinha no artigo 169 da Constituição da República. Você vai ver que quando há desequilíbrio financeiro, até o servidor efetivo estável pode ser eliminado do quadro. Mas vamos lá, vamos voltar para a calamidade aqui, porque está uma calamidade essa história de estados dizendo que não tem dinheiro para nada, né? Essa calamidade financeira, então, é uma construção a partir da calamidade pública, que é decorrente de desastre, e o dispositivo do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é um improviso. Com todo respeito àqueles que estão trabalhando seriamente com isso, e acredito que tem muita gente boa trabalhando sério em encontrar fundamentos para justificar calamidades financeiras, isso é um improviso, é uma construção. Para quê? Para que os estados possam, de alguma maneira, receber um auxílio financeiro, até operacional, da União, para poder tentar, de alguma maneira, restabelecer sua economia, equilibrar suas contas. Mas o fato é que não existe essa norma que autoriza o Estado a declarar calamidade financeira. Rodrigo, mas só por causa da ajuda da União? Não é só por causa da ajuda da União. Quando é declarada uma calamidade dessa ordem, sabe o que acontece? As licitações do Estado passam a ser dispensáveis. Está lá no artigo 24 da Lei de Licitações. Você vai verificar lá que existe uma possibilidade de dispensar licitações em caso de calamidade pública. E quando os Estados declaram calamidade financeira, significa agora, nesse entendimento, nessa construção de gestão financeira, administrativa, né, significa que é calamidade pública. A calamidade financeira é calamidade pública, sem previsão legal, mas é o que está rolando, é o que está acontecendo. Percebam a fragilidade jurídica com que estão tratando milhões de pessoas sujeitas a serviços públicos estatais. Isso é muito preocupante, né? Você tratar de calamidade financeira sem previsão legal para isso. E não há uma previsão expressa. É uma construção feita em cima da Lei de Responsabilidade Fiscal, em cima do Decreto 7.257, de alguma forma são utilizados princípios constitucionais como a continuidade do serviço público, né? A supremacia do interesse público, para de alguma maneira facilitar a recuperação financeira desses Estados-membros, né? Eu mencionei o estado de Goiás e Mato Grosso porque foram os que me surgiram na cabeça agora, mas tem mais estado que está em situação. O estado de Roraima, por exemplo, sofreu até intervenção federal. Mas qual seria, a princípio, o mecanismo constitucional correto a ser utilizado em situações de desequilíbrio financeiro do Estado? Poderia-se pensar na hipótese de intervenção federal, como aconteceu lá em Roraima, né? Então, esse arranjo que está sendo feito é até para evitar uma intervenção federal cujas consequências são muito drásticas, né? Decretada a calamidade financeira, o Estado recebe meio que um prazo. A União fala, olha, eu te dou um prazo aí para você se reorganizar, te mando mais recursos, mas em contrapartida você vai ter que fazer ajustes fiscais. Leia-se ajuste fiscal como enxugamento de folha, como enxugamento de estrutura. Isso quer dizer, vamos desonerar a folha, vamos desonerar as despesas do Estado que está passando por uma situação assim. Eu tenho um amigo, meu vizinho, por sinal, ele fala o seguinte, que ele trabalha pouco porque a despesa dele é pequena. Então eu preciso arrecadar pouco porque minha despesa é pequena, né? O Estado tem que ter essa visão. Eu vou arrecadar pouco porque minha despesa é pequena. Essa é a oportunidade que está se dando aos estados para que eles possam, de alguma maneira, se reorganizar. Mas o fato é que não tem regulamentação legal para tanto, beleza? Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre o direito constitucional, um pouquinho sobre o direito financeiro, bem pouco, por sinal, e sobre essa situação administrativa de
calamidade financeira, que o executivo pode declarar, as assembleias legislativas vão ter que dizer ok, os municípios também podem. Agora pensa na situação se a moda pega o que vai ter de município declarando calamidade financeira, seguindo modelos adotados pelos Estados membros, né? Situação complicada. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era para falar um pouquinho de calamidade financeira. Não tem previsão legal. Meu nome é Rodrigo Belmonte, eu sou professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se e clica no sininho lá para que você possa ser alertado quando tem um vídeo novo no canal do Cabeça, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.